Estamos em contagem regressiva para a segunda vigília do fogo, que será realizada desde o Templo de Salomão neste sábado, às 18 horas. Esta vigília tem por objetivo fortalecer o fraco, orientar o desorientado, renovar, avivar aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo e, sobretudo, batizar aqueles que ainda não foram batizados. Porque sem o batismo com o Espírito Santo você está apagado e você corre risco de vida e vida eterna. Por isso, no programa de hoje nós vamos mais uma vez seguir com a meditação sobre o perigo da iniquidade que o Bispo Macedo tem falado, e nós temos colocado todos os dias um trecho aqui dessa mensagem que tem nos abençoado. Você pode participar do nosso programa, você que está afastado, ligando agora para a nossa central de atendimento, o pastor Cadu, que está no Força Jovem Universal. Ele está na central com equipe de auxiliares, de levitas e de esposas de pastores aqui do Templo de Salomão para receber a sua ligação e fazer por onde o resgate chegar à sua casa, ao seu trabalho, ao hospital, ao presídio, aonde quer que você esteja. Nós não mediremos esforços, Cadu, para chegar aonde esta pessoa que está afastada se encontra. Seja bem-vindo. Bispo, muito boa noite. Como o senhor bem disse, não há limites para resgatar. E não importa, bispo, o que essa pessoa viveu, o que ela enfrentou, que acabou culminando em que ela se afastasse do Senhor Jesus. O que essa pessoa precisa entender é que o Senhor Jesus não desistiu dela. E por isso nós estamos aqui, inclusive com essa equipe que está de prontidão para atendê-la, para levar ela uma palavra de fé, uma palavra que vai levá-la a se erguer e ela vir em busca do socorro, da ajuda, em busca daquele que vai mudar a sua história, que é o Senhor Jesus. Inclusive, bispo, eu tenho aqui a Andréia, ela é de Morro Agudo, aqui em São Paulo. Olha o relato dela, ela entrou em contato aqui com a central e ela relatou o seguinte: o quê? Ela está afastada da igreja há 2 anos, depois que descobriu uma traição por parte do marido. Ela tem vontade de sumir e abandonar tudo. Minha amiga. Não apenas a Maria, como esse que nos assiste, que um dia esteve no nosso meio, foi obreiro, foi colaborador, às vezes já esteve no Força Jovem e está enfrentando uma situação como essa, ou até pior. Não desista. O que você precisa não é sumir, mas aproveitar a oportunidade que o Senhor Jesus está fazendo chegar até você. Maria, eu quero dizer para ela, Cadu, que na verdade ela não estava casada com o Senhor Jesus, ela não estava casada, sabe, com o Espírito Santo. Essa é a verdade. Por isso, quando ela foi traída, quando esse relacionamento chegou a um fim, ela saiu da igreja. Não era motivo para você sair da igreja. A gente sendo perseguido, injustiçado, criticado, odiado, jurado de morte, ameaçado, nós não saímos. E você saiu depois que sofreu essa decepção sentimental, conjugal, provando assim que você não era casada com o Senhor Jesus. O resgate vai chegar a ela, hein, Cadu? Você vai enviar a equipe de resgate para que ela esteja conosco neste sábado, aqui na segunda vigília do fogo. A primeira vigília, Cadu, foi para o fogo consumidor. Nós vamos participar da segunda vigília, que é para o fogo purificador. E nós teremos a terceira e última vigília, que depois eu falo mais ao respeito. O número para você ligar e falar com o pastor Cadu do Força Jovem é o 3573-3535, 0 operadora 11, 3573-3535. Cadu, você já está na Igreja Universal há quantos anos? Bispo, eu estou na Igreja Universal há 23 anos, bispo. E casada, quantos anos? Eu sou casado há 9 anos, bispo. Bem casado. E muito feliz, por sinal. Inclusive, bispo, um dos problemas que eu enfrentei no passado era a vida amorosa destruída, Sério? Em semelhança a Maria. Mas, através da fé, depois que esse fogo entrou dentro de nós, esse fogo nos direcionou a fazer a escolha certa e, felizmente, hoje somos felizes na vida amorosa. Você já está fazendo parte do grupo jovem, do Força Jovem Universal, já há quanto tempo? Bispo, eu estou no trabalho da Força Jovem já há 3 anos. Há 3 anos. Aqui mesmo em São Paulo? Aqui em São Paulo eu estou há 1 ano e 3 meses, bispo. Eu estive em alguns outros estados trabalhando com a Força Jovem. Antes de estar na Força Jovem, nós estávamos no trabalho da terapia do amor. Mas dentro do trabalho da Força Jovem é 3 anos. Quais são as suas atribuições no Força Jovem
Universal aqui no Templo de Salomão? Bispo, dentro do Força Jovem, nós coordenamos tanto o Projeto HELP, que é o projeto que trabalha com jovens que enfrentam depressão, automutilação, crises de ansiedade, síndrome do pânico, como também o Projeto Arcanjos, que dentro da Força Jovem é o projeto que tem o intuito principal de resgatar jovens que se perderam. Muitos obreiros e obreiras entraram em contato comigo falando a respeito desse projeto e eles, 90% dos que fazem parte desse projeto são obreiros, quer dizer, são pessoas batizadas com o Espírito Santo, são pessoas que têm esse fogo, né, aceso e podem ajudar aos pais, como também aos filhos e aos irmãos que têm um familiar depressivo, que está se automutilando, colocando em risco o seu bem-estar, o bem-estar da família e de toda a sociedade. Exatamente, Bispo. E um detalhe é que essa pessoa que está pensando em tirar a própria vida, ela na verdade não quer tirar a sua vida, ela quer tirar a dor. Tá bom. Mas sem saber como tirar essa dor, Bispo, ela começa a alimentar a ideia de tirar a própria vida. Então... E aí esses obreiros, esses colaboradores cheios do Espírito Santo, tem ido até esses jovens e levado a eles, bispo, a verdadeira fé. A fé que faz com que esse quadro se reverta. Tá certo. E após o atendimento, eles deixam de pensar em morrer e passam a pensar em viver. Então você que tem um familiar que está passando por este problema de automutilação, de depressão, de consumo de drogas, bebidas alcoólicas, liga para a gente agora, liga para a nossa central, o Cadu, do Força Jovem Universal, aqui do Templo de Salomão e de todo o Brasil, vai fazer chegar aí o resgate para que este jovem esteja sendo devidamente acompanhado. O Bispo Irlan está aqui em estúdios. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo. Boa noite a todos. Esta vigília vai ser para sacudir a vida daqueles que desejam permanecer salvos. Inclusive, vocês que são obreiros, servos de Deus, ou não são obreiros, mas você é uma pessoa salva, e você quer esse fogo, ou já tem esse fogo dentro de você e quer que esse fogo chegue a outras pessoas, liga para elas agora para sintonizar aqui no programa Obreiros em Foco, aqui na Rede 21, ou Rede Aleluia em todo o Brasil, ou pela internet. Nós vamos lhe ajudar nessa noite. O texto sagrado afirma que saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Tem muita gente morrendo perante ao Senhor, quer dizer, dentro das igrejas, intitulando-se religiosos, oficiais de uma determinada igreja ou denominação. E por que essas pessoas estão morrendo perante o Senhor, estão morrendo dentro das igrejas? Como está escrito aqui, Levítico, capítulo 10, versículo 2. Estão morrendo perante ao Senhor porque estão oferecendo fogo estranho. Você está oferecendo fogo estranho? Sua forma de orar, de participar do programa, sabe, de evangelizar, de ir à igreja, de apresentar as primícias, de participar da Santa Ceia, de louvar a Deus, de meditar na sua palavra. Meu amigo, se você está apresentando ao Senhor fogo estranho, então o resultado é catastrófico, é mortal, é muito grave. Eles morreram perante o Senhor e nós não queremos que isso aconteça com os obreiros, com os colaboradores, com os evangelistas, com os membros da Igreja Universal, que faz parte de um dos muitos grupos que há. Por isso nós estamos aqui para responder a sua pergunta. A fé tem sido um instrumento de Deus para abençoar, fortalecer e orientar e nos aprovar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A dúvida tem sido um instrumento do mal para fazer você ficar dividido, acomodado, confundido e, consequentemente, reprovado. Então, se você tem uma dúvida, faça um favor a si mesmo. Envia um áudio ou uma mensagem de texto, de preferência um vídeo curto, objetivo, para o nosso WhatsApp 953-392828, 953-392828, 0 operadora 11. A este número você não deve ligar, somente enviar um vídeo curto, objetivo, fazendo a sua pergunta ou nos contando a sua experiência participando aqui das vigílias no Templo de Salomão presencialmente ou participando aí na igreja, no seu estado, no seu bloco. Tem uma pergunta, a Mirelle enviou já uma pergunta. Vamos a esta primeira pergunta do nosso programa. Acompanhe.
Olá, Bispo, meu nome é Mirelle, eu sou obreira aqui de Itapecerica da Serra e a minha pergunta é: na Bíblia diz, pois quando me sinto fraco, então sou forte. Na prática, como devemos tirar da nossa fraqueza a nossa força? Oi, Mirelle, boa noite. Então, essa pergunta é muito boa porque quando o apóstolo Paulo falou isso, ele estava dizendo, ele estava mostrando que a força dele não vinha das condições dele. A força dele vinha do próprio Deus. Então, por isso que ele disse, quando eu penso que eu estou fraco, é ali que eu estou forte, porque eu não dependo das minhas condições, eu não dependo da minha sabedoria, eu dependo única e exclusivamente da ação do Espírito Santo, eu dependo de Deus. Por isso, mesmo debilitado, mesmo sem condições, eu sou forte, porque Deus está comigo. E uma das coisas que faz o cristão forte é justamente as tribulações, Exatamente. os problemas, as perseguições. Eu já tive experiência disso, eu creio que o senhor também. E eu também, muitas, principalmente na Europa, onde a gente sofreu muita perseguição, Imagina. muitas ameaças, muitas injustiças, muitas humilhações por causa da palavra de Deus, por ensinar, por viver, por amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Olha, só Deus sabe o que a gente já passou e o que nós temos passado. Mas é justamente nas fraquezas que a gente se tornou forte, quer dizer, mais fervorosos, mais tementes, mais obedientes, mais corajosos, mais dependentes de Deus. Tem momentos que era o momento que a gente estava mais sofrendo na carne, a dor, mas naquele momento a gente estava mais perto de Deus. É isso aí. Rio de Janeiro, está assistindo a gente? Daqui a pouco nós vamos fazer a oração aí com o bispo, desde o altar aí da catedral, no estado do Rio de Janeiro. O bispo Ronaldo estará ministrando esta oração com o incensário em mãos. Cadê o seu incensário, hein? O meu já está aqui. Pega o seu. Não esqueça de colocar dentro do incensário aquilo que Deus lhe revelou, aquilo que Deus lhe tem revelado, para que a gente venha então oferecê-lo ou sacrificá-lo, né? Entregando assim no seu altar, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E aquele bispo obreiro, aquele servo que não conseguiu vir no sábado passado pegar o seu incensário, ele pode pegar com o seu pastor para participar da segunda vigília já com o seu incensário. Sim, deve participar o quanto antes. Todos os dias estamos orando com o nosso incensário em mãos. E caso você diga, mas aqui na minha cidade ainda não chegou o incensário. Então, o papelzinho que o senhor escreveu, pega ele, guarda ele. Você não precisa se identificar, não precisa colocar o seu nome, nada ao seu respeito. Coloca o que Deus pediu que você sacrificasse, que você abrisse mão, relacionada a traumas complexos, manias, fraquezas, fantasias, desejos, pecados escondidos e tantas outras coisas que não valem a pena serem mencionadas. Ao homem, mas a Deus sim, porque ele já sabe. Foi ele que pediu, sacrifica. Bom, nós vamos agora a mensagem com o Bispo Macedo, que ele vai estar falando mais sobre a iniquidade, porque esse pecado maldito, chamado iniquidade, ele começa, ele gera, ele é alimentado em um lugar, é no coração. Começa com um pensamento, depois se converte em um sentimento, se converte em um desejo e pum! Acontece a catástrofe. A iniquidade é, na verdade, uma gravidez de uma tragédia. Vamos acompanhar, então, a mensagem do Bispo Macedo. Quando você começa a avaliar, minha amiga e meu amigo, o que carrega o seu coração, o que tem o seu coração, porque a iniquidade é gerada no coração. Quando você começa a pensar que tudo o que você cobiça de alguém, isso é iniquidade, porque aqui está no mandamento da lei de Deus, essa lei continua em vigor, essa lei continua. Não vem com essa história, a minha graça te basta. Não, Jesus cumpriu a lei, Jesus veio e cumpriu a lei. Então essa lei está em vigor até hoje. Se você cobiça alguma coisa do teu próximo, seja mulher, seja casa, campo, servo, serva, boi,
jumento, ou qualquer coisa que você venha desejar, cobiçar do teu próximo, isto se chama iniquidade, que foi o que aconteceu com Lúcifer. Aqueles que um dia se tornaram inimigos da cruz de Cristo, todos, inclusive na igreja primitiva e no presente momento, muitos deles eram pessoas de Deus, mas que em um dado momento veio o pensamento, um sentimento, um desejo que se converteu em uma iniquidade que foi gerando, sabe, dentro daquela pessoa, que levou meses, até anos e até décadas. Mas quando aquele pecado foi consumado, pronto, aquele servo foi reprovado e infelizmente caiu e já não se levantou mais. Então, coloca aqui dentro deste incensário a iniquidade. Não apresente fogo estranho perante o Senhor, o título de bispo, de pastor, de esposa de pastor, o título de obreiro, colaborador, evangelista, não garante nada, meu amigo. O que garante a nossa salvação, a nossa comunhão, os galardões que nos aguardam é a nossa santidade. E a santidade não tolera iniquidade. Olá, bispo. Meu nome é Wesley, sou aqui da igreja de São Lourenço da Serra e minha dúvida é como se manter na fé. Boa noite, Wesley, de São Lourenço da Serra. Pergunta muito boa de responder. Você precisa e todos devem também ter esse desejo de permanecer na fé, porque esse é o grande segredo. Mas para você permanecer na fé, você precisa ler a palavra de Deus. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve, quando você lê a Bíblia, você alimenta a sua fé, você se fortalece na fé. E é essa fé que nós precisamos ter para podermos permanecer com Deus. E uma coisa também importante, Bispo Irlan, é a gente manter os nossos pensamentos nas coisas de Deus. A gente pode estar tomando banho, sim, dirigindo, trabalhando, comendo, sim, conversando com alguém, né, que às vezes a pessoa ela está falando, mas não está falando nada que acrescenta a nossa vida, nem a nossa fé, nem a nossa educação, e você pode estar naquele momento conectado, pensando nas coisas de Deus. É uma forma de se guardar a fé, porque quando vem os sentimentos e problemas e a gente está sempre conectado, quer dizer, pensando nas coisas lá do alto, faz com que você esteja em espírito. O senhor está falando isso? Eu fiz o culto hoje de manhã na igreja de Itacoaxetuba e eu falei justamente isso, né? Vem confirmar, então. Sim, senhor. Porque é o pensamento ligado com Deus. Como a Bíblia diz, andai em espírito, andar em espírito, orar em todo o tempo. É exatamente o que o senhor está falando. Corretíssimo. Bem, a nossa central de atendimento segue à sua inteira disposição através do número 3573-3535, 0 operadora 11, o pastor Cadu, do Força Jovem, aqui do Templo de Salomão, aqui da Zona Leste de São Paulo. Ele responsável pelo projeto HELP, correto, Cadu? Sim, senhor, bicho. Projeto HELP e o projeto Arcanjo. Você tem aí mais nomes de pessoas afastadas que reconhecem que precisam de resgate e estão entrando em contato porque elas querem realmente ser resgatadas? Temos sim, bispo. Inclusive, a Milena Santos, de Tocantins, Palmas, ela relata o seguinte, bispo. Afastada há 5 anos, nunca foi feliz com ninguém e diz não crer em mais nada. Eu estava prestando atenção no que o senhor estava falando a respeito do pensamento. Sim. E são pensamentos como esse, bispo, que a pessoa precisa deixar de lado. Ela afirma não crer em mais nada. Mas o que ela não pode é continuar focando no que aconteceu e focar, sim, na oportunidade que está chegando a ela de ser resgatada e escrever, através da fé, uma nova história. Ô Milena, por favor, você crê, tanto é que você ligou. É ou não é, Cadu? Você crê, você ligou, você precisa de resgate. Milena, presta atenção. Você está amargurada, você não foi amada, ou foi mal amada, sabe? Ou não foi respeitada, valorizada, querida, pelos homens, ou pelo homem que você achava que deveria ter lhe amado, respeitado e querido. Mas ouça, Milena, isso mostra que você
não amou Jesus, não ama Jesus. O fato de você se afastar e se manter afastada durante 5 anos, é isso, né, Cadu? Prova pra gente que você... Coloca o Cadu em tela dividida, por favor, obrigado. Prova pra gente que você, poxa, não casou com o Senhor Jesus, você namorou com Ele. Como namoraram você e não assumiram esse compromisso, e você está aí com o seu coração em pedaços, desacreditada do amor, da felicidade. Eu sou feliz e muito feliz, graças a Deus. Há 28 anos estou casado, o Bispo Irlan há 28 anos. O Cadu está há quantos anos casado, Cadu? Eu estou há 9 anos casado. Há 9 anos. E muito feliz. Então, minha amiga, você tem que priorizar, não é a sua vida sentimental, porque se você continuar esperando que um amor, sabe, sentimental, conjugal, um relacionamento venha lhe fazer feliz, isso vai lhe magoar ainda mais, isso vai lhe ferir ainda mais, vai aparecer homens na sua vida com a intenção só de ter relações com você, de lhe usar, abusar com um pedaço de papel e depois lhe jogar, lhe descartar. Não permita isso não. Valorize-se, se ame, invista no seu relacionamento com Deus. Para de desculpa, hein, Milena? Para de desculpa. Qual é o estado mesmo, Cadu? Ela é de Palmas, Tocantins. Então, aí em Palmas, Tocantins, neste sábado eu vou estar aí na Catedral, transmitindo aqui diretamente do Templo de Salomão, a segunda vigília do fogo. Você vai pegar esse incensário, você vai colocar aí dentro seus traumas complexos, você vai colocar aí as suas mágoas, inclusive, só aqui entre nós, vem, por favor, fecha aqui a câmera em mim, hein, Milena, presta atenção. Você vai colocar aqui dentro essa mágoa que você tem de Deus, hein? Ele falou para mim que você, lá aí no seu coração, você dizia, o Senhor não me ama, o Senhor não se importa comigo, se o Senhor se importasse e me amasse, o Senhor já teria me dado um homem para me amar e cuidar de mim. Milena, Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você, você quer maior cuidado do que esse? Ele ressuscitou e enviou o Espírito Santo, que marcou o encontro com você através do programa Obreiros em Foco. Vamos dar um basta. Acabou esses 5 anos de afastamento. Sábado você volta e volta com tudo, hein? Para ser um incensário nas mãos do Senhor. Cadu, você tem aí mais nomes? Bispo, eu tenho um caso aqui muito interessante, inclusive, é da Juliana, de Minas Gerais. Olha o que ela relata, Bispo. Ela é ex-obreira, não consegue ser feliz, diz que hoje, que ela nunca teve o Espírito Santo e ela está com a vida destruída. Essa Bispo, é a razão. ela tem a oportunidade, nessa próxima vigília do fogo, inclusive, de, como o senhor próprio acabou de falar, ser um incensário nas mãos de Deus. E ainda aqui, ela nunca teve o Espírito Santo, mas ela ainda pode ter. Ainda está nas mãos dela a oportunidade de se entregar de fato e de verdade para que esse fogo venha entrar dentro dela e ela possa ser feliz de verdade. Corretíssimo. Isso prova que realmente ela chegou a adquirir um título, conquistar um título na igreja, um título, uma autoridade, né, eclesiástica, mas não o mais importante, que é o Espírito Santo. Por isso, obreiro, obreira, colaborador, colaboradora, esposa de pastor, auxiliar, preste atenção, você, bispo, todos nós, servos de Deus, posição, título, uniforme, diplomas, não nos mantém na obra. O que nos mantém na obra de Deus é o Espírito Santo. Nós temos que estar batizados e renovados diariamente pelo Espírito Santo. E isso serve, bispo, para aqueles que pretendem fazer o CPO, querem fazer a obra de Deus. Não se aventure a fazer a obra de Deus sem ser batizado com o Espírito Santo. Olha o que aconteceu com ela. A credencial, o principal é o batismo com o Espírito Santo. Por isso, nós vamos ter o nosso próximo CPO, vamos iniciar já em janeiro. Uma data difícil, justamente para excluir aqueles que, sabe, sempre tem desculpas ou tem outros compromissos e não tem como prioridade a obra de Deus. Para você entender a importância do batismo com o Espírito Santo, você vai saber agora um pouquinho do trabalho do Unisocial, através da Igreja Universal, ajudando as pessoas, que requer da gente, além de disposição, além de compaixão, além de coragem, requer da gente o Espírito Santo, porque mesmo com o Covid-19 ceifando
mais de 150 mil vidas no nosso país, nós estamos aí, trabalhando diariamente. Através dos grupos da Igreja Universal, o Unisocial tem chegado a milhares de famílias durante esta pandemia. Acompanhe. O mundo inteiro parou com medo da pandemia causada pelo coronavírus. Mas o trabalho voluntário realizado pela Universal não parou e nem pode parar. Porque sabemos da importância que temos para milhares de famílias que neste momento encontram-se sem ter o que comer e passando necessidade, pois essa é a hora de, além do alimento espiritual, estendermos as mãos com o alimento físico. Acompanhe agora mais uma de nossas ações. Olá, você que nos acompanha nesse vídeo, estou aqui com o pastor Cristiano e a dona Maria de Fátima para fazer uma doação de material que ela está precisando. Trouxe conforto também, carinho também. Uma palavra, né? Muito bom. Aqui é para a senhora ajudar leite, os cadernos para a senhora. Obrigada. Deus abençoe, tá? Obrigada. E você que nos acompanha pode continuar trazendo suas doações, pessoas como Dona Maria nesse. Olá pessoal, que Deus abençoe a vocês mais uma vez, vocês que nos assistem a esse vídeo. Eu estou aqui com a Dona Cláudia, ela está me dizendo que é ela e mais 3 filhos, né? E chegou em uma boa hora, né? Então você que está fazendo suas doações, continue, porque pessoas como a Dona Cláudia necessitam da sua ajuda. É o Unisocial funcionando. Deus abençoe. Pode chutar, pode xingar, pode cuspir, pode ameaçar, mas vai continuar vendo a gente amando ao próximo como a nós mesmos. Essa é a Igreja Universal do Reino de Deus. Independentemente do credo religioso das pessoas, nós estamos aí sempre prontos a ouvir, a orientar, a ensinar e a levar, se necessário, uma cesta básica, 2, 3, todos os meses. Nós temos alimentado a milhares de famílias no Brasil. São mais de 15 milhões de desempregados e nós, membros da Igreja Universal, temos mobilizado mais de 15 milhões de pessoas a nível nacional para ajudar a milhões de pessoas. Isso, os meios de comunicação social não informam a sociedade, porque não é vantajoso para eles informar o trabalho que a Igreja Universal realiza, o trabalho espiritual associado ao trabalho espiritual, o social ligado ao espiritual e vice-versa, porque as pessoas precisam de ajuda e é justamente nos momentos mais difíceis que nós temos que estar ali para ajudar e não para criticar e não para julgar e não para, exigir das pessoas. Nós damos o pão nosso de cada dia e também a comida, o pão que não perece. Esse pão que não perece, por exemplo, é o Folha Universal. Todas as semanas nós imprimimos mais de 1 milhão e meio de exemplares e nós temos a meta de chegar a 2 milhões ainda este ano. Por isso é importante a sua leitura, como também você fazer chegar este exemplar nas mãos de alguém, ainda que seja em um lugar não tão comum, como por exemplo no banheiro. Como é que é no banheiro? O Mateus vai contar a experiência dele com o jornal Folha Universal no banheiro. Aí você vai falar, ih, caramba, será que ele usou o jornal como papel higiênico? Quem sabe? Olá, meu nome é Mateus, eu sou aqui da cidade de São Vicente, do litoral do estado de São Paulo. E eu gostaria de contar o meu testemunho rapidamente com respeito à Folha Universal. Antes mesmo de eu me converter, eu não gostava das coisas da igreja, não buscava ler, procurar sobre nada. Só ouvia falar as fake news que a mídia espalhava. Mas até que tinha dias que minha mãe chegava da igreja com uma Folha Universal como essa e deixava no banheiro. E toda vez que eu passava, eu entrava e saía, escovava o dente, eu dava uma olhadinha. E eu via que tinha um relato que às vezes não era somente sobre a igreja, mas sobre tudo que abordava com respeito ao mundo, seja economia, esportes, enfim. Abordava muitas coisas e isso me chamou a atenção. Hoje eu tenho certeza que, por eu ser um obreiro no dia de hoje, foi fruto do que eu consegui colher dessa folha que um dia alguém ofertou para chegar na minha casa. E hoje eu reconheço a importância da Folha Universal. A mãe do Mateus usou a fé inteligente, colocou o jornal Folha Universal justamente em um lugar onde ele tinha que ficar parado e tinha que fazer alguma coisa, além
das suas necessidades fisiológicas. E foi justamente aí que ele começou a ler o Folha Universal. E olha só, hoje o Mateus faz parte da obra de Deus. Não é maravilhoso? Meu amigo, patrocine o Folha Universal, leia o Folha Universal, a mensagem do Bispo Macedo. O exemplar desta semana está falando sobre os novos colaboradores apresentados no Templo de Salomão e em todo o Brasil. O servo de Deus vive para agradá-lo. Por isso ele vive na contramão do mundo e, consequentemente, é odiado pelos maus. Mas nem isso tem nos dado razão, motivo para a gente desistir, jamais, pelo contrário. O Folha Universal desta semana também está falando aqui, o Stefano frequentava a igreja, mas nunca tinha se preocupado com a salvação, afirma ele, nem desejado ter um relacionamento sério com Deus. Imagine só você frequentar a igreja e não ter um desejo ou preocupação com a sua salvação. Ele estava realmente dentro da igreja, perdido, né? E também aqui no Financeiro, na página do Financeiro, nós temos esta matéria. Quem faz de Deus sua prioridade, também é prioridade dele e fica protegido de toda escravidão. Como ter a mentalidade de um possuidor? Bem, leia o Folha Universal desta semana, patrocine um fardo, 2, 3... ou caso você não tenha condições de patrocinar um fardo, 2, 3, patrocine um exemplar, 2, 3, e leia e faça uso do mesmo. Vocês conhecem o diretor do programa, o Balanço Geral da Record TV? Não conhece não? Está aqui, ó, é o Rafael. Ele também recebeu o Folha Universal e ele diz assim, as premissas do bom jornalismo são apuração e ética. Eu concordo, Rafael, pois a verdade é essencial, é um fato, né? E ele, como diretor-geral do programa Balanço Geral, ele tem essa consciência. Nós, bispos, pastores da Igreja Universal, prezamos e respeitamos esse trabalho de jornalismo da Record sério, transparente, que está pautado sobre a verdade, né? Sobre fatos. Ele diz mais, nenhuma história é inventada, mas contada. Esse é o jornalismo de verdade. Está aí a participação do Rafael, do Balanço Geral, da Rede Record de televisão. Agora eu quero que você preste muita atenção nas experiências de pessoas que participaram das vigílias anteriores e que mesmo em meio à pandemia, lá no interior do Brasil, lá no norte, no nordeste, no centro, no centro-oeste, no sul, no sudeste do nosso país, eles estão ali, ó, no altar. Por que será, hein, Cadu? Por que será que estas senhoras, estes obreiros, por que será que estes evangelistas, colaboradores, eu não sei se tem como colocar em tela dividida, o Cadu é o pastor do Força Jovem Universal que está na central de atendimento que eu me dirijo. Por que essas pessoas, mesmo em meio, né, a uma situação tão grave que enfrentamos a nível nacional e mundial, eles não arredam o pé do altar? Bispo, porque eles entendem que esse fogo é tudo que eles precisam. Em primeiro lugar, para ter a paz interior, como também para enfrentar toda e qualquer situação. Ô, Cadu, o slogan é porque eu sou Universal, como é que é? Pergunta para mim. Então, responde aí, Bispo Vilar, por quê? Nós somos a Universal, nós somos o sal na terra, Cadu. Vamos então a essa matéria, Cadu, e você já vai saber qual é o slogan dos obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil e no mundo. E eu sou obreira aqui no estado de Sergipe e eu acabei de participar dessa vigília do fogo e foi muito forte essa reunião, me alertou muito, porque não basta somente eu estar fazendo a obra de Deus se eu não estiver fazendo ela com santidade. E tá aí a importância de dia após dia eu estar buscando me purificar. Então essa reunião marcou a minha vida. Me chamou a atenção quando o bispo falou sobre santidade. Devemos fazer tudo com santidade para que o nome do Senhor Jesus seja santificado em nós. Quem se santifica permanece puro e na fé até o fim.
Engana-se quem acha que pode servir a Deus de qualquer maneira. É necessário estar bem interiormente para dar uma oferta a qual Ele irá se agradar. Por isso, no dia 15 de novembro, vote consciente. Não venda o seu voto. Não anule o seu voto. Não deixe que ninguém influencie no momento de você escolher uma pessoa de caráter, de princípio, de valores espirituais, familiares e civis. Esse é o seu passaporte, meu amigo, para todos conquistarmos uma nação mais unida, mais próspera, mais justa. Por isso, é importante que você valorize, como temos perguntado, né? Por exemplo, quanto valem os seus filhos? Você venderia, por exemplo, os seus filhos? Não, então você não deve vender os seus votos, porque se você vende o seu voto, ou vota nulo, ou você vota em pessoas que não têm princípios, que valorizam a família, os pais e os filhos, relacionamento familiar, então você está desvalorizando, você está vendendo os seus filhos. Responda, por favor, essa segunda pergunta. Quanto vale a sua educação? Poxa, educação, gente, não tem preço, porque educação forma advogados, médicos, juízes, professores. Poxa, a educação, ela é fundamental em toda a nação, em toda a classe da sociedade, seja ela alta, média, baixa. A educação é fundamental. A palavra de Deus nos educa. E você diz, eu não tive educação que os outros não tenham. Não faça isso. Não é porque você não teve a oportunidade de ter uma educação, uma boa educação, que você vai roubar o direito de hoje crianças, adolescentes, que se amanhã no poder há pessoas corruptas, mal intencionadas, pessoas mal educadas, que podem ter até uma formação acadêmica, universitária, mas são mal educados, não têm princípios, não têm valores espirituais, familiares, civis. Meu amigo, você venderia a sua educação? Jamais, não é verdade? Por isso, olha, se isso tudo tem um grande valor para você, então preserve como um bom tesouro. Não deixe que corruptos lhe roubem. No dia 15, vamos votar consciente para prefeitos e vereadores. Ore, honre a Deus em primeiro lugar, que Deus vai abençoar a nossa nação, vai abençoar o nosso povo. Essa é a consciência do verdadeiro cristão. Porque quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quando o justo governa, o povo prospera. Eu queria, inclusive, chamar agora a central de atendimento, mais uma vez, o pastor Cadu, do Força Jovem Universal, aqui do Templo de Salomão, que é responsável pelo projeto, a HELP, que está ali recebendo as ligações de pessoas afastadas. Cadu, você tem mais aí nomes? Bispo, eu tenho agora uma dúvida, na verdade, que chegou até nós pelo WhatsApp. O Renato, de Petrolina, ele faz a seguinte pergunta. Boa noite, bispo e pastores. Eu me batizei nas águas, porém fiquei quase 5 meses afastado. Voltei, pois sofri muito longe de Deus. Devo me batizar novamente? O Renato, você não foi batizado. Você não sepultou a velha vida. Você acabou de afirmar que, inclusive, a razão do seu regresso à igreja, que é o corpo de Cristo, se deu pelos problemas que fez você sofrer muito. Meu amigo, a gente se batiza nas águas não é para resolver problemas, Cadu. A gente se batiza nas águas, pelo menos eu me batizei aos 15 anos, 14 para 15, para sepultar a minha velha vida. E olha que eu não tinha me prostituído, não tinha me drogado, eu não vivi uma vida violenta, corrupta. Meu Deus do céu! A gente se batiza nas águas para a remissão de pecados e para viver em novidade, para viver para Cristo. Isso não significa dizer que você vai estar na igreja todos os dias, carregando a Bíblia debaixo do braço, saudando as pessoas. Aleluia, paz do Senhor, irmão, ô glória! Não! Mas isso significa dizer que você vai viver o que está escrito na palavra de Deus, que você vai viver para Jesus, com problemas ou sem problemas. Então, o fato de você ter se afastado, o Renato, prova que você não foi batizado. Porque quando a gente realmente se batiza nas águas, a gente passa por dificuldade, a gente não se afasta, a gente se aproxima ainda mais de Deus. A gente não esfria, a gente fica ainda mais quente na fé.
Então, meu amigo, eu lhe aconselho a se batizar, e nesta feita, não para a resolução de problemas ou para a realização de sonhos, mas para a sua salvação. Faça isso e você verá que quando surjam os problemas, você os superará a todos, porque quem estará em você será maior do que os problemas que estarão fazendo parte da sua vida. Eu não sei se o bispo Irlan ou o pastor Cadu quer acrescentar algo. Eu concordo plenamente. Ele não tem que se batizar novamente. Ele precisa se batizar. Eu gostaria que você parasse agora e acompanhasse o caso verídico da Lucimara. Ela que era uma obreira ativa, presente na igreja, ela que chamava a atenção, inclusive, dos pastores, das esposas, dos obreiros, porque ela era muito ativa. Mas, quem diria, hein? Ela fazia tudo isso só com a intenção de chamar a atenção dos outros, buscava a aprovação de homens. Ela vivia de aparências, porque ela tinha inveja, inclusive, das outras obreiras. E ela tinha medo quando, na reunião de obreiros, aos sábados, se falava da salvação, da vida eterna. Ela não tinha certeza da vida eterna. Vergonhoso. Mas ela despertou para uma realidade. Eu estou vivendo de aparência. Eu estou valorizando mais o meu uniforme do que a minha salvação. Isso não está certo. E ela parou, reconheceu e buscou o Espírito Santo. Vamos ver então o que aconteceu. Meu nome é Lucimara Nunes, eu tenho 6 anos de obreira e eu vivia de aparência. Antes de chegar na igreja, eu vim de um lar destruído, onde eu via muitas brigas. Fazendo as correntes eu fui liberta, fui curada da depressão. E aí eu senti algo queimar dentro de mim, uma emoção muito grande. E eu achei que tivesse recebido o Espírito Santo. Fui levantada a obreira, comecei a fazer parte dos trabalhos da igreja, atender o povo, trabalhar nas reuniões. Mas dentro de mim existia um vazio. Eu tinha, nas reuniões aos sábados, eu tinha medo quando o bispo falava da salvação, do inferno. Então, eu tinha vergonha e eu tinha medo de perder o título de obreira. E é então que começou a meditação aqui na catedral. E nessa meditação eu comecei a vir e Deus começou a falar comigo. Primeiro eu aprendi a ler a Bíblia. Então Deus começou a falar comigo, começou a mostrar quem eu era. E eu tive que procurar o pastor para confessar, para falar quem realmente eu era e que eu nunca tive o Espírito Santo. Que eu era uma pessoa invejosa, eu era uma pessoa fofoqueira, eu tinha mágoa dentro de mim ainda. E o pastor me atendeu, eu fui buscar o Espírito Santo. E numa madrugada, buscando, confessei a liderança, a quem era devido, buscando o Espírito Santo quando já não tinha mais o que falar. Então, veio, o Senhor Jesus estava ali. E é indescritível, porque eu não senti nada, não senti, não tive nenhuma emoção. Certeza, tinha certeza que Ele estava ali. E Ele falou claramente, eu estou aqui, eu sou contigo. Ele é o meu amigo, é com Ele que eu posso contar, é com Ele que na hora que eu estou passando os momentos difíceis, eu posso contar, eu posso me apegar. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome, invocamos com a fé sobrenatural, com a fé, meu Deus, do impossível, com a fé que as pessoas que têm sofrido e têm passado lutas têm vencido por meio desta fé. E nós clamamos, meu Deus, invocamos o Teu nome, porque sabemos que há muitos que vivem desesperados, angustiados, tristes, enfrentando lutas na sua casa, na família, no casamento ou na vida sentimental, na vida espiritual, física.
Pessoas, meu Deus, que por conta dos muitos problemas que elas têm enfrentado, elas têm carregado conflitos. O Senhor sabe que o mal trabalha para botar dúvida na cabeça das pessoas. Mas o Senhor, meu Deus, trabalha com a fé. E é por isso que nós estamos aqui orando. Porque sabemos que há pessoas agora precisando de socorro, meu Deus. Pessoas precisando de uma ajuda que venha do alto. Porque aqui de baixo, muitos já tentaram lhe ajudar. Aqui embaixo já fizeram de tudo, Senhor. Mas eu sei que uma vez que esta pessoa conta contigo, crê em ti, invoca o teu nome, não há nada, meu Deus, que possa impedir uma resposta agora neste exato momento. Porque agora, meu Deus, tem pessoas chorando, tem pessoas, meu Deus, desesperadas, pensando em desistir, achando que não consegue mais, que não tem mais jeito, achando que a sua condição não vai superar os seus problemas, suas dificuldades. É por isso que ela busca a tua condição, a condição do teu poder, Senhor. Ó poderoso de Israel, nós te invocamos com toda a nossa fé. Que o Senhor, meu Deus, visite agora essa pessoa que está num quarto escuro, com depressão, com vontade de morrer, achando que a vida para ela acabou. Ó Espírito Santo, nós determinamos, meu Pai, que haja vitória, que haja milagre, que haja mudança na vida dessas pessoas. Pedimos também, meu Deus, por todos aqueles que estão nessa grande expectativa da vigília do fogo que vai acontecer neste próximo sábado, o fogo purificador. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer com que todos os obreiros, colaboradores, todo o povo, todas as pessoas que estiverem, meu Deus, dispostas, com sede, dispostas a realmente buscá-lo neste sábado, nesta vigília do fogo, que o Espírito Santo venha fazer a obra que o Senhor tem para fazer, meu Pai. Oh, meu Deus, pedimos também para a outra vigília, na outra sexta-feira, que vai acontecer também, meu Deus, que vai ser a vigília do fogo abrasador. Que o Senhor, meu Deus, faça nessas vigílias o que o Senhor vem fazendo, porque eu sei que muito mais o Senhor tem para fazer e vai fazer. Nós determinamos isso, meu Deus. Nós cremos que o Senhor há de abençoar gloriosamente, meu Deus, todos os obreiros, todos os colaboradores, todo o povo que estiverem, meu Pai, nestas vigílias. Senhor Espírito Santo, nós ligamos com o teu servo e com os milhares de obreiros, colaboradores e evangelistas no Rio de Janeiro, desde o altar, aqui com o Templo de Salomão e para todo mundo. Que aqueles, meu Pai, que estão prestes a cair em tentação, olhar para trás, que estão prestes a serem reprovados por causa de uma iniquidade, queima, Senhor Espírito Santo. O Senhor é fogo consumidor. O Senhor não quer consumir, o Senhor quer nos purificar. É isso mesmo. Aquele fogo estranho que saiu de diante, que eles apresentaram diante de ti, os consumiu, os matou. O Senhor não quer que apresentemos fogo estranho, mas sim que apresentemos o fogo do sacrifício, a sinceridade, que a gente apresente, meu Deus, santidade a Ti. Por isso vem, meu Pai, sobre todos os que se entregam, que se rendem. Livra-nos de cair em tentação, de entrar em tentação. Batiza esta pessoa que já está na obra e que ainda não é batizada, e os que já são, renove. Porque neste sábado, na segunda vigília do fogo, nesta feita pelo fogo purificador, purifica, meu Pai. O Senhor não quer nos reprovar, o Senhor quer nos purificar. Por isso o Senhor nos chama para o altar, para que a gente seja o próprio sacrifício, por meio do nosso culto racional, da nossa obediência. Que todas as pessoas que ligaram para a central, afastadas já há anos, há meses, retornem. E que neste sábado sejam batizados os membros do Grupo Jovem, do Força Jovem Universal, do Grupo da Evangelização, do Grupo, meu Pai,
da Universal nos presídios, da Universal com as forças policiais, da Universal com os professores, o grupo da saúde e tantos outros grupos da Igreja Universal. Se tem alguém apagado, que seja avivado. Se tem alguém sendo reprovado, que seja purificado. E o Senhor seja glorificado em todos nós. Receba, meu amigo, a resposta de Deus. O Espírito Santo está aí com você. Seja envolvido pelo Espírito que te salvou. E você que crer, diga amém. E graças a Deus. Amém. Perdoa quando fiz tudo no automático. Perdoa quando pra ti me fiz cansado. Quero voltar lá no começo. Abro o meu coração a ti. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Quero agradecer ao pastor Cadu, do Força Jovem Universal, do projeto HELP, aos depressivos e todos que precisam de acompanhamento. Para mais informação, qual o meio de comunicação? Nós temos o nosso WhatsApp, Bispo, que é o 11 4200 0034, que os nossos voluntários prestam atendimento ali, ou o nosso Instagram, que é o @help.fjU. Muito bem, se você não tem ainda o livro A Terra Vai Pegar Fogo, adquira-o. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse aos domingos às 18 horas. Inclusive, o Bispo Macedo estará conosco neste domingo aqui no Templo de Salomão, às 7 da manhã, 9h30 e especialmente às 18 horas, ao pôr do sol, com o estudo do livro do Apocalipse. Bispo Irlan, muito obrigado pela sua presença e até amanhã. Até amanhã. Nos veremos na iurde ou nas nuvens. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.